E aí galera do Me Salve, estamos aqui começando mais uma aula de mecânica para ensino superior. E nessa aula eu vou querer revisar com vocês alguns conceitos então de força, alguns tipos de força que a gente vai estar encontrando por aí. A gente vai começar pela lei da gravitação universal, tá? A força da gravidade, a força normal, de atrito e de tração. Vou passar alguns conceitos então básicos para a gente conseguir resolver exercícios. Vamos começar pela lei da gravitação universal. Um tal de Newton disse que quando a gente tem dois corpos, tá, massivos, que com as respectivas massas m1 e m2, vai existir então, vai ser criada uma força de atração entre eles, que vai puxar um em direção ao outro, tá? Essas duas forças aqui então é uma força de ação e de reação, elas têm a mesma direção e sentidos opostos, elas têm o mesmo módulo. O módulo dessa força vai ser dado por G, que a gente chama de constante gravitacional, vezes a massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo corpo, dividido pelo raio, então, ou a distância, no caso aqui, entre os dois, ao quadrado. Essa constante aqui, G, foi determinada experimentalmente, ela tem um valor de 6,673 vezes 10 na menos 11 newtons metros ao quadrado, dividido por quilograma ao quadrado. Então, essa equação aqui rege a relação entre corpos massivos, é ela que coordena, então, o movimento de corpos celestes no espaço, é o que mantém o nosso sistema solar, então, todo unido. A Terra sofre, então, uma atração ao Sol e vai fazer, então, vai ser uma espécie de aceleração centrípeta que vai fazer com que a gente, então, faça o movimento de translação ao redor do Sol. Na prática, no dia a dia, a gente tem, por exemplo, aqui uma maçã que vai sofrer uma força aqui que vai ser puxada, então, força gravitacional, em direção à Terra. Como para o nosso caso do dia a dia, a massa aqui da Terra vai ser, por exemplo, m2, ou m1, melhor, vai ser sempre constante. O raio, que é a distância do corpo que a gente está aplicando essa força aqui, até o centro da Terra, vai ser também aproximadamente constante, a não ser que a gente suba uma montanha ou mude a nossa latitude, visto que a Terra tem uma forma oval, o R vai ser aproximadamente constante. E o G, ela é a constante gravitacional, então ela é constante. A gente vai chamar tudo isso aqui de Gzinho. Vai ser G vezes m da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Isso aqui, na superfície da Terra, no Equador, tem aquele valor que a gente usa normalmente, que é o 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, na prática, no dia a dia, para resolver as equações aqui, então, os exercícios para a superfície da Terra, a gente vai usar que a força gravitacional vai ser igual a G vezes a massa da Terra dividido por R ao quadrado, que vai ser o nosso Gzinho, vezes a massa do corpo. Aqui, então, a massa da maçã. O que torna o exercício muito mais fácil, a gente só tem que decorar esse valor aqui, 9,8, normalmente a gente vai utilizar 10, e a gente pode resolver todo e qualquer tipo de exercício. Vamos partir para a próxima força, que vai ser, então, a força normal. A força normal, como o nome dela já diz, ela vai ser sempre perpendicular a alguma coisa. Normal é sinônimo de perpendicular. E esse aqui é o símbolo para perpendicular. Então, quando a gente tem um corpo que tem uma certa massa, ele vai sofrer, como a gente já viu, uma força devido à gravidade, vai ser puxado para baixo. Sempre, então, na direção da Terra, aqui para baixo, mesmo se ele estiver sobre uma superfície inclinada. E a força normal, ela vai ser, então, uma força que surge devido ao contato com uma superfície aqui em que o corpo se encontra. Ou seja, aqui a gente vai ter uma força apontando para cima, normal, que vai fazer, então, vai compensar essa força da gravidade para que o corpo fique parado. Ela vai ter o mesmo valor, então o corpo vai estar parado. A resultante delas, como diz a segunda lei de Newton, é zero. Já no caso que a gente tem uma superfície inclinada, a força normal ela vai ser perpendicular à superfície inclinada.
ou seja, ela vai ter essa direção aqui, força normal. O que vai acontecer? Vocês já devem ter visto corpos descendo morro abaixo. Como é que é a relação dessas forças? A gente tem aqui um eixo que é perpendicular ao plano de movimento do corpo e um outro eixo que então é paralelo a esse eixo de movimento. A força da gravidade a gente pode decompor ela em dois vetores, tá? Aqui então a gente vai puxar um vetor para cá e um vetor para cá. A gente pode usar esse ângulo aqui então para determinar, usando cossenos e cossenos, qual que vai ser o tamanho de cada um desses vetores. Mas a força normal, ela compensa essa componente da força gravitacional, impedindo então que haja um movimento nesse sentido aqui. E essa força aqui, esse componente da força gravitacional, vai ser o que vai puxar a caixa para baixo. Então a resultante sobre esse corpo aqui vai ser essa força aqui. Vamos partir para mais uma força, a força de atrito, tá? Que ela surge contrária sempre a um movimento. A gente tem aqui, por exemplo, uma caixa e a gente vai aplicar uma força F tentando fazer com que ela se movimente. Vocês devem ter lembrado, então, do ensino médio, que a gente tem dois coeficientes de atrito. A gente tem o coeficiente de atrito estático e a gente tem o coeficiente de atrito dinâmico. Eles são coisas diferentes. O coeficiente de atrito estático é aquele que a gente tem que usar para calcular a força de atrito máxima, enquanto o corpo está parado. Vocês já devem ter tentado movimentar um corpo e viram que é difícil fazer ele começar o movimento. Ou seja, tem uma certa força limite que a gente tem que aplicar para conseguir fazer o corpo se deslocar. E é essa, então, a força máxima que o atrito consegue aguentar. Aqui o atrito ele vai ser sempre uma força contrária ao movimento. Nesse caso vai ser nesse sentido, força de atrito. E ela vai ter, se a gente botasse num gráfico aqui da força que a gente está aplicando pela força de atrito, até a força de atrito chegar nesse valor máximo, que ele consegue deixar a caixa parada, mesmo a gente aplicando uma força, a força de atrito vai ser sempre igual à força aplicada. Ou seja, vai ser uma reta assim. Para cada força que eu aplicar aqui, a força de atrito vai fazer o mesmo valor para o sentido contrário e vai deixar o corpo parado. Quando a gente chegar no valor máximo, ela vai cair, vai ser sempre menor, então, essa força, e vai permanecer constante, então, a partir desse ponto. Aqui a gente entra, então, na parte dinâmica do atrito. Vocês já devem ter parado para fazer esse experimento. Quando você tenta empurrar um corpo, é mais difícil botar ele em movimento. A partir do momento que ele começa a se movimentar, a força que está empurrando ele contrária, a força de atrito, se torna menor. Fica mais fácil de manter um corpo em movimento do que botar ele em movimento. Então isso se traduz desse jeito aqui. Aqui vai ser a força de atrito máxima. E aqui, então, vai ser a força de atrito dinâmico. A força de atrito máxima, ela é calculada como sendo a força normal vezes o coeficiente de atrito estático. E a força de atrito dinâmico vai ser, então, a força normal vezes o coeficiente de atrito dinâmico. Deixa eu botar aqui a folha. Então, a força de atrito, como a gente pode ver, ela é proporcional à força normal. O que isso quer dizer? Quer dizer que a força de atrito ela vai ser proporcional a essa relação, a esse contato aqui entre a caixa e a superfície que ela se encontra. O que já era meio que óbvio, né? Então a gente pode chegar a essa conclusão que quanto maior for o contato, né, entre a caixa e a superfície, se a gente estiver empurrando aqui para baixo, por exemplo, vai ser mais difícil fazer a caixa se movimentar. Então, essa força de contato aqui, ela contribui para a força de atrito. E os coeficientes de atrito estático e dinâmico, então, são a fração desse contato que a força de atrito consegue exercer, então impedindo o movimento ou dificultando o movimento do corpo. Vale a pena lembrar que a força de atrito ela não é a reação dessa força aqui, F. Tá? Se a gente estiver empurrando essa caixa com uma certa força, a caixa vai estar empurrando a nossa mão com uma outra força que tem o mesmo módulo. Então essa vai ser a reação dessa força F. E aqui quando a gente empurra a caixa para lá, o chão está fazendo uma força empurrando
a caixa de volta, então o atrito é feito pelo chão na caixa, e a caixa vai estar empurrando o chão para o outro sentido. Se a gente tiver partículas aqui soltas no chão, elas vão ser empurradas no sentido também do movimento da caixa. Então, essa F e FA, elas não são um par de ação e reação, tá? Vamos partir para a próxima força, que é a força de tração, tá? Ela é bem simples, é quando a gente tem, por exemplo, uma corda aqui, ela serve para transferir uma certa força. Por exemplo, aqui a gente pode ter uma força que a gente vai chamar de Ft, tracionando essa caixa, ou seja, puxando ela no sentido aqui do comprimento da caixa. Então, é mais ou menos como se a gente aplicar uma força aqui por esse lado, mas com uma corda a gente pode transferir essa força para outros corpos. Por exemplo, aqui, se a gente estivesse puxando essa corda para baixo com uma força Ft, a força ela é transferida pela corda aqui e ela consegue então puxar essa caixa para cima com Ft, que vai estar então controlando aqui, compensando o peso P da caixa. Se a gente quiser deixar a caixa parada, a gente tem que fazer com que Ft seja igual a P, a gente tem que puxar com o mesmo peso da caixa, então vai ter aqui uma força que é o peso da caixa, aqui a força que é o mesmo peso da caixa, e a polia vai estar puxando o teto com 2 vezes esse peso. Essa aqui, então, é uma coisa que vale a pena anotar, tá? Alguns exercícios pedem, por exemplo, a força que a polia está executando no teto. Ela vai ser, então, a soma das duas. Mas a gente vai fazer alguns exercícios a respeito. Aqui, então, vamos só dar um exemplo de como é que a gente aplica todas essas forças num exercício desse tipo aqui. Quando a gente tem um exercício para aplicar as forças, então fazer somatório de forças, a gente vai começar, por exemplo, pelo peso. Aqui a gente vai ter uma força gravitacional puxando essa caixa para baixo, outra força gravitacional puxando essa caixa para baixo. A gente vai ter, então, devido a essas forças gravitacionais, uma força normal, né, que vai ser o contato daí das caixas com as superfícies que elas se encontram, força normal. Aqui também vamos ter a força normal. A gente vai ter aqui uma tração, que vai ser a mesma força aqui puxando então essa caixa para cima. Ou seja, se essa caixa aqui estiver descendo, ela vai estar puxando essa caixa aqui para baixo com ela. E se essa caixa aqui então estiver parada, talvez por alguma força de atrito contrária ao movimento, ela vai estar puxando essa caixa aqui também para cima, então tentando impedir o movimento das duas caixas. A gente vai resolver esse exercício aqui na próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido, foi só então uma revisão de como aplicar todas essas forças, o que cada uma delas significa. E até a próxima!